Ele é quase onipresente. Está na metrópole, mas também na comunidade rural isolada. Ao mesmo tempo que alcança milhares, fala com o indivíduo. Você achou que ia ficar sozinho? Estamos juntos, trazendo muita música, muito bate-papo. Um alerta aí para o motorista que segue pela região central da capital paulista, as vias pelo centro hoje. Nos acompanha no trânsito, no trabalho, nos deveres domésticos e nas horas de lazer. Foi e continua sendo porta-voz dos acontecimentos. É gratuito e portátil. Pode ser acessado no aparelhinho de pilha e também no celular. youtube.com/Novo Tempo Rádio e também facebook.com/Rádio NT. Eu, Abinal Júnior, ela, Lu Ferreira. Se consolidou no dial, mas também ganhou espaço no streaming. Além de ser o preferido dos brasileiros, o rádio também é um dos veículos de comunicação com maior credibilidade. De acordo com a pesquisa Inside Radio, divulgada pela Kantar e Bop Media no fim de setembro, esse meio de comunicação é ouvido por 83% da população brasileira. 3 a cada 5 ouvintes escutam rádio todos os dias, gastando, em média, quase 4 horas diárias na companhia desse veículo de comunicação. Ao contrário do que alguns imaginavam, o rádio não virou peça de museu. Ele está mais vivo do que nunca. No entanto, ele se reinventou. E ao longo dos 4 episódios desta série, a gente vai contar um pouquinho dessa história, que, ao que tudo indica, é mais do que centenária. Afinal, você sabe quando e como o rádio surgiu no Brasil? Está no ar o primeiro episódio desta série produzida pela Revista Adventista. Eu sou o Márcio Tonetti e vou te fazer companhia narrando essa história que remonta às primeiras décadas do século XX e que será contada aqui num formato que tem ajudado a potencializar o consumo de áudio, o podcast. É difícil cravar uma data exata para o surgimento do rádio no Brasil. Ao longo do tempo, o mais comum foi relacionar sua certidão de nascimento ao 7 de setembro de 1922, que entrou para a história em razão das transmissões públicas radiofônicas realizadas no Rio de Janeiro, por ocasião das comemorações do centenário da independência. Mas isso não é tão consensual assim. Aliás, essa versão tem sido revista. Alguns estudiosos da história do rádio observam que, antes disso, já tinham sido feitas várias experiências de radiotelefonia e radiotelegrafia em regiões bem distantes da antiga capital federal. Foi o caso de Recife, cidade pernambucana que, para alguns estudiosos, teria sido o berço do rádio no Brasil. Há indícios de que foram realizadas múltiplas experiências com essas novas tecnologias já nas primeiras décadas do século XX, no Recife, por entusiastas e amadores cujas trajetórias se entrelaçam com a da fundação do Rádio Clube de Pernambuco. É o que conta um dos capítulos da série intitulada 100 anos do rádio no Brasil, produzida pela Rádio MEC. O episódio menciona que nas primeiras décadas do século passado, a capital pernambucana, na época uma cidade de aproximadamente 230 mil habitantes, respirava a brisa da modernidade. Foi nesse cenário que, em 1919, portanto 3 anos antes das demonstrações na Exposição Internacional do Rio de Janeiro, entusiastas e estudantes amadores criaram o Rádio Clube de Pernambuco. Aliás, um detalhe curioso. Segundo a ABERT, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, aquelas que têm clube ou sociedade em seu nome e o prefixo PR são comprovadamente as pioneiras. Mas, voltando ao pioneirismo do Rádio Clube de Pernambuco, vamos entender um pouco melhor por que a história dos primórdios do rádio no Brasil tem se deslocado um pouco do que era até então o seu eixo principal, ou seja, o Rio de Janeiro.
O Dr. Luiz Arthur Ferrareto, que é professor do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e coordenador do Núcleo de Estudos de Rádio, o NER, da mesma instituição, é uma referência em relação ao estudo da mídia radiofônica no Brasil. Autor de vários livros e artigos nessa área, ele vai nos ajudar a entender basicamente 2 pontos. Primeiro, que existem ressalvas em relação à ideia ainda em voga de que o rádio começou oficialmente na então capital federal. E segundo, que essas releituras são fruto de um processo que vem se desenrolando nas últimas décadas. Também nos Estados Unidos, de onde o Brasil, de certa forma, importou o seu modelo de radiodifusão, há um processo há bastante tempo de revisão de estudos, de verificação de como o rádio surgiu. Isso faz parte do processo científico, né? Ocorre também que não se tinha um instrumento como a Hemeroteca Digital Brasileira, criada em meados da primeira década desse século, né, e que permite que um pesquisador, por exemplo, no meu caso, aqui em Porto Alegre, acesse dezenas de periódicos brasileiros e possa, por exemplo, pesquisar, como eu fiz, jornais de Recife para entender o que acontecia com o Rádio Clube de Pernambuco. Então, de um lado é isso, de outro lado é que nessas pesquisas se constata uma série de confusões, né? Existe uma espécie de senso comum em relação ao que aconteceu com o rádio, aquele negócio assim, é porque é, né? Então a gente dizia que era oficial aquela transmissão de 7 de setembro de 1922, porque nela fala o presidente da República, Epitácio Pessoa, num evento organizado pelo governo brasileiro, que é a exposição do centenário da independência, ou Exposição Internacional do Rio de Janeiro. Só que, se a gente for olhar, essas demonstrações que ocorrem no dia 7 de setembro, organizadas pela Westinghouse, uma empresa dos Estados Unidos, não tem nada de oficial. Na realidade, a Westinghouse quer vender equipamentos para o governo brasileiro. Qualquer equipamento demonstrado, portanto, durante a exposição, precisaria se dizer que aquela demonstração é oficial. É mais ou menos como nas inúmeras feiras do setor agrícola aqui do Rio Grande do Sul, que são organizadas por vezes pelo governo do estado, se conferia o caráter de oficial uma demonstração de um trator que está ali para ser vendido, né? Então tem esse outro problema. E o pioneirismo dessa transmissão também pode ser contestado de diversas formas, né? Existe uma confusão entre rádio e sem fio nessa época aí. Rádio e sem fio, rádio e wireless, são 2 sinônimos, né? Radiotelefonia é telefonia sem fios, né? Radiotelegrafia é telegrafia sem fios. A diferença entre a radiotelefonia e o que vai ficar conhecido como rádio é que a radiotelefonia conecta um ponto ao outro em 2 sentidos, quer dizer que A fala com B e B fala com A. Na época, havia um defeito nesse sistema. A transmissão de A e B poderia ser captada por C, D, E, F, quantas pessoas fossem. Esse defeito, digamos assim, é a origem do rádio, só que rádio é A para vários pontos, num sentido único. Não tem aquele retorno de quem recebe para quem transmite, né? E essa confusão, se a gente for pelo lado da tecnologia, a gente pode dizer que a primeira transmissão de voz no Brasil, ela aconteceu em 16 de julho de 1899, como afirma o Hamilton Almeida, que é o principal biógrafo do padre Roberto Landel de Moura, né? Só que para o padre Landel de Moura faltava um componente, que é a válvula, para fazer uma transmissão continuada de som, que é o que é necessário à voz humana, né? Esse componente só vai ser inventado em 1904 pelo John Fleming, e em 1906 vai haver um aprimoramento, né, por parte do Líder Forrest, né? A válvula que dá a continuidade do sinal que é necessário à voz. A primeira transmissão de voz contínua, mas de novo, é ponto, ponto, então A conversa com B, B conversa com A, né? A primeira transmissão de som com qualidade, transmissão clara de som é realizada aqui no Brasil. A primeira que acontece é realizada a bordo do SMS Von der Tann, um cruzador encoraçado alemão, que está de passagem pelo país, e na volta dele
ao hemisfério norte. Ele está passando perto do litoral baiano, no dia 17 de abril de 1911, e faz transmissões de som que são captadas na estação de Amaralina, da Bahia. Como é que foram captadas? É que o equipamento usado para radiotelegrafia, ele era baseado em bips, bip longo é o traço, o bip curto é o ponto, formando os traços e pontos do código Morse, né? Então, no fone de ouvido desse equipamento era possível escutar uma transmissão sonora também, né? E aí, quando é que o rádio ele começa a aparecer como um meio de comunicação de um ponto para vários pontos? Bom, no Brasil, tem um marco disso, né? Não significa que essas pessoas vão começar a transmitir imediatamente, mas em 6 de abril de 1919, em Recife, é fundado o Rádio Clube de Pernambuco, né? Por um grupo de entusiastas liderado pelo Augusto Pereira. A Marinha Brasileira, em paralelo a isso, vai fazer testes de aparelhos de radiocomunicação, ponto, né? Em fevereiro e março de 1920, em 1º de abril de 1920, bem antes, 2 anos antes, né? 2 anos e pouco antes dessas transmissões de 7 de setembro, a Marconi Company faz uma demonstração entre a Ilha das Cobras e a cidade de Petrópolis, onde em Petrópolis está o presidente da República, que é o mesmo Epitácio Pessoa. Então, 7 de setembro de 1922 não é rádio, não é oficial e não é a primeira transmissão desse tipo. Tá? As primeiras transmissões que a gente vai ter de rádio, de fato, né, que a gente consegue identificar no Brasil, ocorreram em fevereiro de 1923 com esse pessoal do Rádio Clube de Pernambuco. Tá? Porque eles vão gradativamente se interessando e passando da radiotelegrafia, da radiotelefonia, para uma transmissão ponto-massa, ponto para vários pontos, né? E eles têm esse interesse despertado, né, para fazer rádio, né, o que a gente vai entender como rádio, que na época vão chamar ainda de radiotelefonia. Eles vão ter esse interesse despertado pelas transmissões que eles começam a receber. Também está envolvida a Westinghouse nisso, né, que monta em Pittsburgh, na Pensilvânia, uma estação de rádio, que é a primeira estação, tida por alguns como a primeira estação dos Estados Unidos, a KDKA, que é captada em Recife com certa facilidade. Então essas pessoas que eram técnicos lá em Recife começam a montar equipamentos também. Posteriormente, né, vai ser fundado no Rio de Janeiro a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, em 20 de abril de 1923, e em 1º de maio de 1923 eles vão começar a fazer transmissões. A gente não tem a data exata dessas transmissões de fevereiro de 23 em Recife. A gente tem o nome das pessoas que fizeram essas transmissões: Oscar Moreira Pinto, Oscar Dubé Pinto, Tito Xavier. Não se tem registro nos jornais que eram transmissões piratas, mas os equipamentos descritos por contemporâneos, os poucos registros que existem, né, dão conta, pela época de fabricação, de que existiram mesmo e que foram usados de forma assim muito precária nessas transmissões. Não é como a gente chegar e dizer, olha, nesse momento começou o rádio. É um processo. Mas a partir de quando alguns historiadores, pesquisadores, incluindo o professor Ferrareto, começaram a questionar essa visão que se perpetuou ao longo do tempo? E que fontes permitiram essa releitura? É o que ele explica a seguir. Primeiro a gente precisa destacar o papel do professor Luiz Maranhão Filho, que lá em Recife começa a defender o pioneirismo do Rádio Clube de Pernambuco e vai convencendo outros pesquisadores, ou pelo menos colocando alguma dúvida nas convicções que se tinha a respeito. Eu era um dos que falava em transmissão oficial em 1922, em que as transmissões do Rádio Clube não eram contínuas, e aí as da Rádio Sociedade seriam, só que nenhuma nem outra tinham a continuidade, né? Mas, assim, o primeiro é o Luiz Maranhão Filho. Depois, a gente precisa marcar o papel da própria Associação Brasileira de Pesquisadores da História da Mídia, que reúne as pessoas que se preocupam com essa temática, né? E incentiva a produção de conteúdo a respeito da história da comunicação. Em 2019, o professor Pedro Vaz, orientando do professor Luciano Maluli, na Universidade de São Paulo, orientando de pós-doutorado, apresenta um trabalho
numa mesa no congresso dessa entidade, né, que tem por sigla ALCAR. ALCAR vem de Alfredo de Carvalho, que é o nome original da associação, era a Rede Alfredo de Carvalho. Então, na ALCAR 2019, tem uma mesa. Nessa mesa, o Pedro apresenta os resultados do seu trabalho. É proposto que os pesquisadores assumam, se manifestem através de uma carta pública sobre o pioneirismo do Rádio Clube de Pernambuco. Vem a pandemia e tal, esse documento sai um ano mais tarde, né, a Carta de Natal. E em 2021, né, já na expectativa de que em 2022 haveria esse equívoco a respeito do tal centenário do rádio, os principais fóruns de pesquisadores do Brasil elaboram, né, em conjunto, um documento chamado Carta sobre o Pioneirismo no Rádio Brasileiro. Essa carta é assinada pelo grupo de pesquisa em rádio e mídia sonora da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, pela rede de radiojornalismo da Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo, pelo grupo de trabalho História da Mídia Sonora da Associação Brasileira de Pesquisadores de História da Mídia e pela Rede Brasileira de Rádios Universitárias, a RUBRA. Então, tem respaldo acadêmico todo esse trabalho, e aí muda de figura toda essa situação. Vamos voltar um pouquinho para o 7 de setembro de 1922. Como já foi dito, o país celebrava o centenário da independência. E naquele contexto, duas empresas norte-americanas, a Westinghouse e a Western Electric, haviam instalado estações de transmissão no Morro do Corcovado e no antigo prédio da repartição dos Correios e Telégrafos, na Praia Vermelha. É quase desnecessário dizer que havia claras motivações comerciais em tudo isso. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, as fabricantes de equipamentos eletroeletrônicos que haviam se dedicado a atender a indústria bélica durante o conflito, agora buscavam expandir mercado. E a Exposição Internacional do Rio de Janeiro acabou servindo de vitrine para produtos nacionais e estrangeiros. Além de interesses industriais, havia, evidentemente, questões políticas em jogo. Conforme escreveu o Dr. Luiz Ferrareto em um artigo publicado numa revista acadêmica em 2018, vale lembrar que, nessa época, os Estados Unidos emergiam como potência e davam suporte para que se constituísse uma América para os americanos, não apenas do ponto de vista político, mas também por um viés econômico e, por que não dizer, tecnológico. Portanto, provavelmente não tenha soado como mera coincidência o anúncio de que seria irradiada, por ocasião das comemorações do centenário da independência, uma saudação do então presidente norte-americano Warren Harding. Pronunciamento que acabou sendo cancelado cerca de um mês antes da exposição por razões técnicas, segundo informou um jornal fluminense que circulava naquele período. A jornalista Késia Salles, que foi convidada para algumas participações especiais ao longo desta série, narra a seguir um trecho dessa notícia. Infelizmente, o povo brasileiro não terá, por ocasião das festas centenárias, o prazer a que já se preparava de ouvir de tão longe a voz de saudação do presidente Warren Harding, que pretendia se dirigir ao Brasil pela radiotelefonia no dia em que inauguraremos os festejos da exposição. A dificuldade de realização deste desejo é meramente material, por força da escassez de tempo que não mais permite se instale no pavilhão norte-americano da Avenida das Nações o respectivo aparelho de recepção. À noite, 15 de agosto de 1922, página 8. Apesar disso, as demonstrações daquele 7 de setembro de 1922 tornaram possível a transmissão do discurso que o presidente brasileiro, Epitácio Pessoa, fazia na Praça 15. Mas não só isso.
Naquela ocasião, os primeiros ouvintes de rádio no Brasil também puderam ouvir, pelos alto-falantes que tinham sido instalados, algo que ligaria passado e futuro, uma ópera. Isso mesmo. Naquele 7 de setembro, a partir do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, foi transmitida a execução da ópera O Guarani, de Carlos Gomes, que você certamente já escutou muitas vezes em um programa que se consagrou nas emissoras brasileiras e que existe até hoje. Boa noite. Em Brasília, 19 horas. No dia seguinte, o Jornal, outro periódico fluminense, descrevia assim as comemorações daquele 7 de setembro. Foi, sem dúvida, a nota mais interessante das festas comemorativas do nosso centenário, a instalação dos telefones alto-falantes. A marcha dos soldados, as vozes de comando, os discursos da inauguração da exposição e até as palestras do presidente com as altas autoridades eram transmitidos para o público pelos 2 fones, aglomerando-se os populares em redor dos mesmos para ouvirem, nos seus mínimos detalhes, tudo o que se passava no pavilhão das festas, na ocasião da cerimônia inaugural. O jornal 8 de setembro de 1922, página 10. Mas, para um personagem que acompanhava com muito interesse tudo o que estava acontecendo, a euforia em torno do rádio não foi tão grande assim, pelo menos naquele momento. Vamos ouvir aí o trecho de uma fala do próprio Edgar Roquette Pinto, o médico, antropólogo, educador e entusiasta da comunicação que fundou em 1923 a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, atual Rádio MEC. A verdade é que durante a exposição do centenário da independência, em 1922, muito pouca gente se interessou pelas demonstrações experimentais de radiotelefonia então realizadas pelas companhias norte-americanas Westinghouse, na estação do Corcovado, e Western Electric, na Praia Vermelha. Muito pouca gente se interessou. Creio que a causa principal desse desinteresse foram os alto-falantes instalados na exposição, ouvindo discursos e música reproduzidos no meio de um barulho infernal, tudo rofenho, distorcido, arranhando os ouvidos. Era uma curiosidade sem maiores consequências. Apesar do som ruim e de haver questionamentos quanto ao status de primeira transmissão oficial, as demonstrações experimentais feitas no Rio de Janeiro de 1922 a 1923 contribuíram de alguma forma para impulsionar o desenvolvimento da mídia radiofônica no Brasil. Então, com as ressalvas feitas até aqui, podemos atribuir, sim, certo grau de importância às transmissões públicas realizadas durante a celebração do centenário da independência, conforme acredita o Dr. Luiz Ferrareto. Não vejo problema de comemorar a data, mas eu acho que deveria ter sido comemorada com base no que realmente aconteceu, né? O que aconteceu, né? Meses antes da exposição, da inauguração da exposição, aparecem já materiais de divulgação nos jornais, materiais de divulgação da Westinghouse. A gente deve lembrar que os serviços de relações públicas, eles existem nos Estados Unidos desde os anos iniciais do século, 1906, 1907 já existe isso. E a gente está em 1922, então essas empresas, né, tanto a Westinghouse quanto a Western, que também faz demonstrações na sequência, elas têm interesse em ter um novo mercado para os seus produtos. Acabou a guerra há pouco, elas estavam produzindo equipamentos de radiocomunicação para as Forças Armadas, né, dos Estados Unidos.
no caso, né, mais específico da Westinghouse da Western. Então elas olham para o Brasil e veem a exposição como uma possibilidade de demonstração de equipamentos. Como radiotelefonia e rádio sem fio, né, confundem-se muito nessa época, elas colocam para demonstrar, mas elas querem vender aparelhos para o correio, transmissores, né, para o governo do Brasil. É essa a jogada delas, né? Então, o que acontece, né? Elas fazem a demonstração colocando equipamentos entre um pavilhão e outro da exposição internacional, dão alguns receptores para autoridades e aí fazem a demonstração. Eu, de fato, tenho dúvidas se o Epitácio Pessoa sabia que a voz dele estava chegando em relação a alguém. Tá? Não existe esse registro, pelo menos que a gente tenha localizado. Tá? Eu colocaria a exposição, a transmissão, que começa no dia 7 de setembro, as transmissões, porque elas vão até a metade do ano seguinte, eu colocaria como a primeira grande demonstração pública da tecnologia que vai dar origem ao rádio. Acho que o mais correto é isso. Porque a primeira grande demonstração. Esse grande é importante porque o Padre Landel já fez transmissões antes no Brasil e o próprio governo brasileiro já fez testes desses equipamentos, né, como eu citei aí, com o equipamento da Marconi, que é outra empresa, né, com equipamentos em navios. Algumas empresas comerciais trabalhavam com transporte marítimo, com importação e exportação, já têm aparelhos de radiocomunicação funcionando no Brasil antes dessa transmissão, né? E o que qualifica o rádio mesmo é o rádio ponto massa, né? A transmissão de um ponto para vários pontos ao mesmo tempo, né? Isso só começa a acontecer em Recife ali por fevereiro do ano seguinte. Então, é importante essa exposição, é importante. Por que ela é importante? Porque ela vai fazer com que algumas pessoas se deem conta dessa tecnologia, de suas possibilidades, de uma tecnologia em transição, do sem fio para o meio de comunicação rádio, do ponto-ponto para o ponto-massa, e desperta o interesse, entre outros, do Edgar Roquete Pinto, que vai organizar a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, permite que aquilo que estava meio bagunçado, que era o Rádio Clube de Pernambuco, integrantes dele, pessoas interessadas nesse tipo de tecnologia, ao visitar a exposição, também vão voltar para Recife e vão reorganizar o Rádio Clube. Né? Então é um momento assim, ó, de dizer, olha, está começando alguma coisa. Tá? Mas não é o ponto inicial dessa coisa que está começando. As décadas de 1930, 1940 e 1950 ficaram conhecidas como a Era de Ouro do Rádio. Foi nesse período que se popularizaram as radionovelas e os programas de auditório, que mais tarde fariam sucesso também na TV. Na década de 1930, o rádio se consagrou como veículo de comunicação de massa. Estava na boca do povo. Os aparelhos, que até pouco tempo antes eram objetos de luxo, já haviam se tornado bem mais acessíveis. Eram vendidos de porta em porta. No Rio de Janeiro, por exemplo, a fim de promover a venda desses aparelhos, uma das estratégias foi deixá-los na casa dos ouvintes por alguns dias, para que os moradores testassem a novidade. Mas podemos dizer que o rádio se popularizou realmente a partir de quando no Brasil? Foi a última questão que eu perguntei ao professor Luiz Ferrareto. Essa pergunta é muito oportuna, Márcio. É curioso até, né? Quem bancou as comemorações desses ditos 100 anos do rádio, que eu diria 100 anos da primeira demonstração pública da tecnologia que vai dar origem ao rádio, primeira grande demonstração pública, quem bancou isso foram entidades empresariais, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a Associação das Emissoras em cada
nos principais estados do país. Então, a Mirt fez isso em Minas, a GERT fez isso aqui no Rio Grande do Sul, a ESP fez isso com muita força em São Paulo, né? O curioso é que o rádio, para ele se tornar rádio, para se popularizar, ele precisa se transformar em um negócio. E o negócio é a base de todas essas entidades, né? E o negócio, o rádio, ele começa a funcionar, a se definir, ali por 31, 32. 31, porque a Rádio Record de São Paulo é comprada por um grupo do qual faz parte o Paulo Machado de Carvalho. Esse grupo tem uma visão empresarial, que é transformar aquilo que eram entidades de amadores, com boas intenções, que pagavam mensalidade, que é transformar aquela rádio, né, e consegue fazer isso, num negócio, onde existe um grupo de pessoas que trabalham exclusivamente na rádio, que são artistas, que são locutores, que são radialistas, que produzem o conteúdo. Esse conteúdo precisa trazer ouvintes, e esses ouvintes virão um número que é comercializado, né? A audiência que é comercializada com os anunciantes. Então, um programa que tem mais audiência vai custar mais caro, um programa que tem menos audiência vai ser mais barato, né? Isso aí é a transformação do rádio em negócio, e aí, em meados dos anos 30, a gente já pode dizer que o rádio começa a ser efetivamente um meio de comunicação de massa. Claro que ele vai se consolidar como meio de comunicação de massa nos anos 40, né? Aí com uma programação muito fortemente baseada em novelas, programas de auditório e humorísticos, e com um pouco menos de força, noticiários e transmissões esportivas. Mas é nos anos 30, né, que se define a linguagem do meio e a operacionalidade dele, né, como empresa, né, como uma empresa que busca um determinado faturamento através de anúncios e patrocínios, desconta desse faturamento o seu custo e, com isso, obtém-se um lucro, parte do qual vai ser reinvestido no negócio, parte do qual vai ser acumulado pelos donos da emissora. É interessante lembrar que, nos anos 1930, a mídia radiofônica passou por um processo de regulamentação. Uma das medidas tomadas durante o governo Vargas foi a legalização da propaganda comercial no rádio. Quando chega o verão e aperta o calor, transpira-se tanto que é mesmo um honor. Para então se manter o asseio corporal, é preciso se usar um sabonete Batatal. É mesmo tal, não tem rival, é um herói. Lá se vai, lá se vai. De dormir com os cobertores Paraíba de Acrilã, não precisa a mamãe mandar. Na sua casa tem barata, não vou lá. Na sua casa tem mosquito. O aporte financeiro da publicidade permitiu que as emissoras fizessem novos investimentos e novas contratações. Assim, o rádio também se profissionalizou. E além de produtos e entretenimento, como nos explicou o professor Ferrareto, mais tarde as ondas do rádio também passaram a levar prestação de serviço e informações jornalísticas. Professor ouvinte, boa noite. Aqui fala o repórter Écio, serviço público da Écio, Brasileira de Petróleo e dos Revendedores Écio. Essa era a trilha do famoso repórter Écio, que foi ao ar pela primeira vez em 1941. Patrocinado por uma gigante petrolífera norte-americana e produzido pela agência internacional de notícias United Press Associations, o programa tinha duração de 5 minutos. Entrava no ar em horários fixos, ao longo do dia, e também em edições extraordinárias. Terminou a guerra! Terminou a guerra! Terminou a guerra!
Esse áudio que você ouviu aí é, na verdade, uma simulação gravada pelo próprio Heron Domingues, apresentador do Repórter Esso. O áudio original se perdeu, mas, tendo em vista a celebração dos 100 anos do rádio, o site da Agência Brasil disponibilizou vários episódios originais, como este aqui que nós vamos ouvir. Atenção, 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 Brasil, atenção. O Repórter Esso volta com os acontecimentos que abalam há poucos minutos atrás com os filhos no Palácio do Catete. Atenção, atenção, ouvintes. Além do bilhete deixado pelo presidente Vargas, há uma carta encontrada ao lado do seu corpo e que diz... Curiosamente, esse programa tinha inclusive um manual sonoro, que estabelecia com clareza qual deveria ser o formato do noticiário, o ritmo da leitura, a entonação da voz e o estado de espírito do locutor. Você ouve aí na sequência, na voz do lendário Heron Domingues, um trechinho desse manual sonoro que faz parte do acervo da Empresa Brasil de Comunicação, a EBC. Às 8 horas da manhã, primeiro horário do Repórter Esso, esta saudação aos ouvintes deve ser feita com otimismo, voz clara e sem qualquer sinal de sono. Há necessidade de que nesse primeiro horário de nosso boletim, o ouvinte seja acordado pela voz alegre, firme e pontual do Repórter Esso. Com isso, o arrancaremos da letargia matinal, atirando-o na realidade da vida que deverá ser por ele enfrentada dentro de alguns minutos depois do café. Estaremos fazendo ao nosso ouvinte um convite para que entre galhardamente na batalha de todos os dias. Por outro lado, ele deverá ter a impressão de que o locutor teve um sono dos mais agradáveis e em momentos que ele, ouvinte, ainda se encontra em casa, o Repórter Esso levantou-se tão cedo que já sabe de tudo o que aconteceu durante a madrugada. O ouvinte ficará satisfeito com o otimismo e segurança de nossa voz e nos outros dias tornará a buscar em nós coragem, vamos dizer, e alento para iniciar seu dia. De nossa parte, a essa hora, já deveremos ter travado contato com o noticiário dos jornais da manhã para tomar pé na situação e saber, de um modo geral, como vão as coisas nesse mundo afora. Aliás, todo o noticiário deve ser cuidadosamente lido antes do locutor ir ao microfone. Um locutor do Repórter Esso não pode ser um papagaio ou máquina de repetição. Tem que ser um intérprete das notícias que lê. Como dizia um de seus slogans, o Repórter Esso foi testemunha ocular da história, tendo noticiado muitos acontecimentos nacionais e internacionais importantes. Mas não só isso, ele também se tornou um ícone do radiojornalismo nacional, inovando no formato e na linguagem, sempre com notícias curtas e diretas. Alguém já disse que o rádio é o jornal de quem não sabe ler. Mas, evidentemente, ele também informa outros segmentos da população que leem até com os ouvidos. O rádio sempre teve um potencial noticioso muito grande. Mas, especialmente a partir da década de 1980, o jornalismo sonoro se fortaleceu ainda mais. O Brasil daquela época passava por um processo de redemocratização. E foi nesse contexto que surgiu um novo gênero de emissoras no país, as rádios All News, ou, como alguns preferem, Talk News. Isto é, aquelas que se dedicam a fazer jornalismo 24 horas. A primeira do país a tentar fazer isso foi a Rádio Jornal do Brasil, no período de 1980 a 1986. Mas há quem observe que ela não foi uma emissora 100% noticiosa. Depois veio a Rádio Gaúcha, de Porto Alegre, que começou a investir nesse segmento em 1983 e conseguiu dar sustentabilidade ao negócio. Um pouco mais para frente, surgiu também a CBN, que alguns especialistas, como o Dr. Ferrareto, que já falou aqui, consideram uma das experiências mais exitosas nesse ramo. Mas você sabia que um adventista fez história numa das afiliadas da Central Brasileira de Notícias? Estou falando do Marcos Tosi,
que foi chefe de reportagem da CBN Curitiba. Ele fala aí um pouquinho sobre o início de sua trajetória no rádio, depois de ter trabalhado em um jornal da África do Sul e ser repórter e editor da CNT. Então, a época foi um início bem interessante, porque o país vivia uma efervescência de questões sociais, movimento de trabalhadores sem terra, industrialização do Paraná, chegada das montadoras, disputas políticas, como parece também um pouco do que a gente vê hoje, mas era bastante movimentado. E trabalhar numa emissora secular, na verdade, não muda muito, né? No sentido de que você precisa ter um comportamento ético, profissional, jornalístico, seja a emissora confessional ou secular, né? Então foi tranquilo e desde sempre os meus colegas sabiam que eu era cristão e nunca houve problemas ou questões relacionadas a isso. Logo de cara, os lugares que eu trabalhei eu deixava claro a guarda do sábado, algumas peculiaridades sobre a forma que eu poderia trabalhar nos dias da semana, e isso foi sempre bem entendido. Uma história marcada por experimentos, improvisos, fatos pitorescos e o registro de fatos que marcaram a vida dos brasileiros, como esse aqui. Terminou o jogo com a vitória do Uruguai. Uruguai, os campeões mundiais de futebol de 1950, reconquistando o título que haviam obtido em 1930 e perdido depois para a Itália. Desolação natural da torcida aqui no estado do Maracanã. No segundo episódio desta série sobre o rádio no Brasil, eu vou contar uma história que se desenvolveu paralelamente. Me refiro à forma como esse veículo se tornou, bem cedo, um meio importante na comunicação religiosa. Este episódio teve produção, roteiro e sonorização de Márcio Tonetti e direção de jornalismo de Marcos de Benedicto. Os áudios de inserts que utilizamos para ajudar na contextualização foram da Agência Brasil. Bem, eu fico por aqui, mas te espero no próximo episódio.